Romantização da carreira. Fala, galerinha bonita! Como vocês estão? Meu nome é Marília Góes e este é o Artcast, o seu momento, o seu deleite de pensamentos semanais e um dia diários sobre arte e criatividade. Bom, hoje é um dia atípico na minha vida. Eu estou gravando pelo celular, sem microfone, pelo celular aqui falando, para cumprir com vocês o meu compromisso de estar aqui falando sobre arte, criatividade, sobre a nossa carreira, sobre esses pensamentos que de alguma forma nos estimulam semanalmente para continuar seguindo a nossa jornada. Hoje eu começo como professora universitária, então o dia foi muito atípico para mim. De alguma forma eu dei aula pela manhã, dei aula à tarde, cheguei agora em casa, tô fazendo um cafezinho preto, um pão de queijo, já tô saindo para ir para a faculdade e vim aqui falar com vocês sobre o tema de hoje, que já estava previamente pautado, que é a questão de romantizar a nossa carreira. Bom, ser artista já é romântico por si só. A gente já tem um ideal romântico de ser artista. Se eu fosse pedir para você desenhar estereotipadamente um artista, você provavelmente desenharia algo muito próximo do que eu e a grande maioria da sociedade também desenharia, como uma questão estereotipada mesmo do que é ser artista. Ele é meio maluco, ele se veste meio doidão, ele é meio anárquico, e ao mesmo tempo ele é apaixonado, enfim. Me vem muito na cabeça a irmã do Doug Funny. Não sei se vocês assistiam Doug, mas ela era artista, assim, né? Cineasta, se não me engano, na época usava preto, assim, nananã. Enfim, só que isso, de alguma forma, para nós, isso é uma questão externa de observar, de olhar um artista. E até um ideal de que nasce no início do século XX, com artistas que estavam ali nos bares e nas ruas, escrevendo e vivendo quase que de luz, e a arte virou essa questão. O artista vive de pura arte. Não. De alguma forma a gente precisa aterrissar, a gente precisa olhar para a nossa carreira, a gente precisa olhar para a nossa profissão com um olhar um pouquinho mais maduro, deixar um pouquinho essa romantização de lado e olhar com um olhar de progresso, um olhar mais progressista para a nossa carreira. De alguma forma, essa questão de romantizar faz também com que a gente largue a nossa carreira por inúmeras vezes. Eu vejo isso. Essa romantização da carreira, até por uma escolha da carreira, eu escolhi a arte pela romantização, pelo ideal de ser artista, faz a pessoa não fazer arte. Eu vejo muitas vezes, vi essa semana e foi isso que me impulsionou a fazer esse episódio. Havia uma notícia, uma publicação de uma pessoa no Facebook, e ela colocou assim: gente, eu sou artista, eu estou disponível, tá, para trabalhos, então se vocês estiverem aí com disponibilidade, algum trabalho, me indiquem, por favor, eu faço isso, nanana. A gente tem esse ideal de que a gente de alguma forma passou por um processo educacional, linear, dentro de uma instituição, adquirimos habilidades, vivemos experiências deliciosíssimas no processo de formação como artistas, mas quando chega no mercado, a gente percebe, a gente tem esse ideal de que vai ser assim: bom, gente, tô pronta, eu mando um currículo e as pessoas vão me chamar para uma vaga específica, para algo, enfim. Não. Ser artista é a capacidade que você tem do fazer. Mesmo que você, por alguma razão, passe num teste ou por meio de network, de ligações, de conexões com outras pessoas, entre num projeto, num processo, em alguma coisa, enfim. De alguma forma, esse ideal faz com que o artista
trave. E aí o profissional criativo talvez tenha uma diferenciação, né, do ser artista e um profissional criativo. Porque o profissional criativo, ele se coloca a fazer. Sei lá, ele trabalha com publicidade, né? Marketing, vai fazer uma agência de marketing digital para divulgar as empresas, das pessoas. Logo ele vai se colocar a fazer. Ele vai atrás do público, de servir a sociedade com a sua habilidade. E a gente, como artista, por muitas vezes, a gente entra num looping de reclamar de que não há vagas e que não há oportunidade do mercado, mas simplesmente porque há um ideal romantizado dessa vaga que você está esperando, que você idealizou na sua cabeça. Isso é romantizar a profissão. Essa espera que você tem da sua profissão é por uma questão romantizada da profissão. Ser artista é fazer. Ser artista é se conectar com outros artistas, fazer esse network para aí sim gerar novos projetos. Ser artista é se colocar. Por muitas vezes a gente de alguma forma não faz e reclama, mas é tão difícil falar, né? Só reclama, porque não é essa ideia do episódio, mas exatamente para fazer você pensar nesta romantização. Obviamente que cada situação, cada meio é uma realidade, cada artista é uma realidade, mas olhe para a sua realidade e vê se a sua realidade é uma realidade de espera romantizada por um ideal ou se realmente você não está se colocando a fazer. E isso eu não estou falando perceba, eu não estou falando de oportunidade para expor o seu trabalho, não é esse o objetivo do episódio de hoje, mas é falar da estagnação da sua carreira. Porque você a romantizou e você espera esse ideal acontecer em algum momento. E aí vai fazer, obviamente, você largar sua profissão. Porque se você não faz, se você não mostra, se você não se coloca, se você não se conecta, se você não se mexe para entender as oportunidades que também não vão chegar até você, você vai largar a profissão. Então, esse ideal do artista... vou colocar o artista do início do século XX, não cabe mais para um artista do século XXI. E aí a gente tem uma outra problemática, que é, pelos meios digitais, o artista, ele beleza, eu tenho os meios digitais, então eu vou agir. Só que aí ele se coloca numa posição de ser influenciador, na personificação do influenciador, daquele que está no story publicando os recebidos, porque ele acredita que se colocar sendo artista, se colocando na internet, é virar influenciador. Você já é influenciador só por ser artista, tendo internet ou não. Você trabalha com comunicação, com conexão e com fazer pensar. Eu já falei isso em outro episódio. O objetivo do artista é fazer pensar, é gerar, é estimular questionamentos. Então você já é um influenciador por si só. Não porque você quer chegar num objetivo específico, mas porque você quer que a pessoa pense em N objetivos, né? Você influencia ela a chegar a algum lugar. E de alguma forma o artista, né, que se mexe, mas Marília, eu tô me mexendo. Só que será que você tá se mexendo artisticamente? Ou você tá se colocando numa posição porque você já enxergou que essa é a posição final do artista do século XXI? Que é a improdutibilidade do artista do século XXI. Eu sou artista, eu tenho habilidades adquiridas, ferramentas na minha caixa de ferramenta para agir e não ajo. Eu publico, né, na internet o meu dia, o meu prato, enfim. Nem performance, talvez, eu colocaria essa caixinha. Porque você pode performar, né, pela internet. Você tem um palco aberto. Imagina que a internet é uma praça pública, ali aberta, as pessoas estão passando. O que você faria se você fosse um artista de uma cidade pequena ou de uma mega metrópole e tivesse as suas habilidades? E onde você iria buscar seu público? O que você iria fazer na praça pública? Você iria ficar falando sobre sua vida? Provavelmente não. Então por que a gente faz isso na internet?
Não que isso seja menor, perceba, você pode ser uma escolha, né? Mas será que você está romantizando demais sua carreira e agindo de menos e agindo demais naquilo que não precisava agir tanto, colocar tanta energia em outras coisas e gerar novas habilidades? Poxa, você é ator e queria estar numa companhia? Haja então para se conectar com pessoas se nenhuma companhia te chama. Você é um músico e quer formar uma banda, ou é um músico, né, solo? Se coloca. Você é um artista plástico, você é um poeta, você é um bailarino. Se coloque, se mexa. Se as coisas não acontecem romantizadas, como você idealizou, porque pode acontecer também, tá? E é isso. E que bom, tomara que aconteça. Mas se não acontecer, você vai ficar parado, ou você vai entrar numa roda, num ratinho, ficar girando na rodinha ali, sabe? Só repetindo um perfil que se criou na internet, que a gente tem que agir assim. Será? Bom, se você quer falar comigo sobre isso, sobre romantização, e a gente pode até dissertar muito mais sobre isso, né? Eu poderia ficar aqui por horas falando sobre isso, inclusive, e trazer N exemplos. Mas fala lá comigo. Me chama no Instagram do podcast, @podcastartcast, ou no meu Instagram pessoal, @mariliagóes. Vamos falar sobre isso, vamos trocar. E essa semana tem mais. Essa semana tem surpresa, tem entrevista com um crítico fantástico, então fiquem de olho. Arrasou? Um beijo.